Yo, pessoas, eu sou Urissa e eu estou ficando maluco. Quem é aquele pirralho? Simplesmente a gente voltou pra falar de Berserk, porque eu não podia deixar outubro entrar sem vir de novo falar de Berserk. Eu tô no capítulo 300 e cacetada, o que é tipo assim, a qualquer momento eu acho que eu fico em dia, a menos que o site que eu estiver vendo esteja faltando capítulos, o que eu vou checar, obviamente, porque eu não achei que eu ia chegar ali tão cedo, mas simplesmente parece que acaba antes do 400. Então eu tô quase em dia. Uau! E eu devo admitir pra vocês que eu estou surtando em algumas frontes e ficando um pouco entediada em outras. Então, assim, vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes de falar do moleque, que eu não achei que ia aparecer de novo tão cedo, e a hora que apareceu eu fiquei assim: senhoras e senhores, alguém pode dar uma resposta pra gente? E ainda a Silk levantou uma teoria, ou seja, tem muita coisa pra discutir. Mas o que aconteceu desde o último vídeo de Berserk, que foi mais pro começo do mês? Simplesmente o povo segue no navio, só que a gente acompanha um pouco o Griffith, e acompanhar o Griffith é extremamente tedioso, porque ele mal abre a boca, as outras pessoas em volta dele até são um pouco interessantes, mas não é nada que tenha sido aprofundado, tipo, os companheiros do Griffith. Então ele mal abre a boca, e é muito chato. Eu acho que as coisas mais interessantes de observar quando o Griffith tá em cena é quando ele encontra gente que conhecia ele antes, porque ele faz altas sacanagens. Eu ri pagas com o negócio do Papa? Sim, porque eu não tava esperando. Eu fiquei extremamente chocada e tal, achei bem legal. Só que depois disso, a gente fica um tempo observando ele e fica um pouco tedioso. O líder dos Kushans não foi um cara que me chamou a atenção também. E esse negócio dele ser um apóstolo, mas ele ainda não é um apóstolo, mas ele, não, ele tá contra os apóstolos, mas ele é um apóstolo. Ele fala demais. Eu acho que o meu problema não é nem ficar acompanhando o Griffith calado. Porque, assim, ao redor dele acontecem umas coisas intrigantes. O meu problema principal é que o líder dos Kushans eu achei ele extremamente chato. E ele não cala a boca. Então, assim, ele falando com o Guts me deu tédio. Ele falando com o Griffith me dá tédio. E ele, sim, a gente tá numa cena onde a gente tá acompanhando o Griffith indo contra ele. E aí eles começam a falar, e falar, e falar, e falar, e cena de luta já. Eu já fico um pouco entediada em anime. E é dinâmica em anime. E em mangá eu tava tipo assim, ai, vamos. Então eu fiquei bem entediada nessa parte, eu não vou mentir não, sinceramente. A gente também teve outra cena de luta com o Guts dentro de um bicho do mar aí, com um monte de sereia em volta. Eu tava observando como que o design das sereias, tipo, tava muito bonito. Eu gostei dos cabelos, eu gostei da cauda, tava, tipo, maravilhoso. E era isso que eu estava observando em plenas cenas de luta. Ou seja, é um problema particular meu. Talvez as cenas de luta estivessem incríveis. Eu desligo um pouco em cena de luta, então, assim, é um problema meio particular meu, eu devo admitir. Mas a gente teve essas duas frentes e eu tava assim, estou um pouco entediada, porque eu gosto um pouco mais de tretas menos físicas e um pouco mais de barraco, entendeu? Isso fica bem pra mim admitir isso? Não, eu estou admitindo? Estou. Então, assim, eu queria ver um barraco, eu não queria ver o povo metendo a espada na cara do outro é divertido até certo ponto, sabe? Tipo, eu não tô num mangá de luta esperando chá, né? Mas sei lá, tipo, queria um negócio mais luta com barraco, entendeu? O combo. E aí ali a gente só tava tendo luta e nada de barraco. Então eu tava assim, preciso de algo para me distrair, para me interessar. E aí, do nada, o Rei-Kushan, não exatamente do nada, porque o papo foi longo e eu te digo que eu desliguei. Mas o Rei-Kushan meio que explodiu, transcendeu e virou a luz que ele sempre sonhou ser. Literalmente estava escrito que ele, a menos que a tradução tivesse um pouco errada, mas eu acho que não está, que ele virou a luz que ele sempre quis ser. E a partir daí o mundo mudou totalmente. Aquele mundo que a gente já tá acostumado a ver com demônios e monstros, recentemente eu comentei que, nossa, a gente ficou tanto tempo preso nesse mundo de demônios e monstros, e até as fadas também, e a gente esquece que isso não é normal pra 99% das pessoas do mundo de Berserk. Isso é normal pro Guts e companhia, e pra algumas criaturas inusitadas que estão junto com ele, tipo o Puck, o próprio Griffith, pra ele é normal porque ele é um apóstolo. Então, assim, esse povo doido tá acostumado com esses bichos. As pessoas normais, não! Então a gente esquece. E a gente acabou de ser relembrada disso, e aí o mundo meio que explodiu em luz, e agora esses bichos são extremamente comuns. E parece que ao mesmo tempo que as pessoas sentiram que teve essa mudança e ficaram chocadas, esse negócio do Papa com o Falcão Branco foi assim, elevado à oitava potência, e aí todo mundo aceitou que tem demônios loucos, que pra mim já era óbvio que tinha umas criaturas loucas, mas aparentemente os humanos não processavam isso. Então agora finalmente o pessoal do bando do Falcão sabe que tá lutando lado a lado com demônios no próprio bando. E aí eles aceitaram isso graças àquela menina lá que ela tem visões. O mundo aceitou que esses bichos estão por aí.
E aí agora, tipo, você pode estar sentado num barzinho e bichos de diferentes espécies ao seu redor. E antes isso não era normal, agora isso é. E isso muda bastante os arredores. Não muda tanto pros nossos protagonistas, porque eles já estavam acostumados com essas coisas muito doidas. A gente tem uma bruxa, dois amaldiçoados que tem demônios perseguindo, duas fadas. A gente tava, tipo, focado nisso? Não. Fadas não, elfos. Eu tava... Agora eu fiquei levemente confusa. Mas enfim, a gente tava focado nisso de, nossa, tem espécies diferentes no mundo? Não, mas agora as outras pessoas sabem. Então a gente vai ter reações diferentes das pessoas ao redor e situações diferentes graças a isso. Isso abriu uma abertura gigante pro Griffith ficar mais ainda como salvador do mundo. Do nada surge um fucking castelo gigante, e eu não sei como o povo levou isso de boa, mas considerando que tinha demônio pra todo lado, eu entendo o pânico. Surge toda uma civilização, uma cidade com um castelão, e aí isso tudo é do Griffith. Só que aí eles me metem o nome. Eu não lembro se foi o Papa que gritou, mas eu tenho quase certeza que foi. E ele me grita Falcônia. Não tinha um nome melhor. Tipo assim, eu não tava tancando, gente. Fiquei extremamente entediada até a parte que tudo explodiu. A hora que tudo explodiu, eu queria um barraco e uma confusão. Não teve barraco e confusão, porque 10 segundos depois a loirinha ficou tipo, calma, gente. Aliados são aliados. Não importa se eles são demônios comedores de gente. São aliados. E aí, a partir disso, tudo ficou pacífico. E aí, existe Falcônia. Eu não tava tancando, gente. Aí a gente corta pro grupo que tá lutando com o Rei do Mar lá, que é um monstro do mar muito louco, que é o grupo do Guts e companhia. E lá ali tava interessante, mas eu já tava simplesmente cansada. Simplesmente depois de Falcônia e do cara explodindo, brilhando e as criaturas ficarem disponíveis, as sereias aparecerem pro pessoal do barco não foi algo tão estranho. Então a gente, tipo, o pessoal sentiu que teve uma mudança do mundo, mas eles não sabem o que tá acontecendo. Então não dá pra gente ver o choque deles e eles compreenderem a total situação até eles estarem fora desse barco e olharem os arredores melhor. Então, assim, a gente não teve grandes mudanças, é só mais um demônio apareceu e o Guts tá tendo que lutar de novo, e aquele padrão que começou a se repetir, que eu já tava reclamando disso no vídeo anterior, do Guts vai lá, ele usa a armadura domina ele, cada vez mais forte, aí a Silk gruda nele, a Silk traz ele de volta, ele tá extremamente machucado, oh my god. Então, assim, é a terceira ou quarta vez que isso acontece, então nada surpreendente pareceu que aconteceu ali, até aquela criança surgiu do nada de novo, eu fiquei assim, gente, não é possível. Eu vou ficar doida, alguém me responde que é esse garoto, que eu não vou conseguir dormir em paz. E ele surge de novo. Eu olhei aquilo e fiquei assim, eu não sei se eu fico feliz, porque talvez tenha alguma pista, ou se eu explodo em ódios. Porque eu tenho certeza que não vai ter nada relevante o suficiente pra descobrir o que é essa criança. Mas a Casca fica feliz com ela, e o Guts tá encanado, porque ele suspeita um pouco dessa criança. E essa criança vai participar de novo, fazendo com que o Guts saia de algum momento muito escuro, enquanto a Berserk tá ali em cima dele, e aí ele não tava conseguindo se comunicar com a Silk, o que é muito perigoso, porque sem a Silk ele fica doido dentro da Berserk. A criança ajuda ele de novo, e aí ele se toca, tipo, que é a criança ajudando. E aí eu grito pra vocês, quando ele tava com problemas, ele não via a criança que seria dele, da Casca, do Grifo, a gente não sabe. Vamos chamar de filho da Casca, porque a gente não tem outros parâmetros pro que é aquela criatura. Mas ele não via a criança que estava ainda meio que em forma de feto em alguns lugares estranhos? E parecia que tava, tipo assim, seguindo ele, de certa forma. Aí eu digo pra vocês, será que não é essa a dica que a gente precisava pra ser a criança? E aí eu fiquei um pouco feliz que eu senti que aquilo foi um empurrão na direção de descobrir o que aconteceu, mas assim, triste porque essa foi a única informação decente. Aí a criança me some de novo. E aí todo mundo fica doido, porque dessa vez ela não sumiu em terra, tipo, ela não saiu correndo. Ela sumiu no barco. E a pessoa ficou, mano, caiu na água. E aí eu digo pra vocês, como que some uma pessoa, uma criança, e ninguém percebe que a criança saiu andando, né? Mas ok, caiu na água. Só que as sereias estão todas em volta do barco. E aí, nossa nova integrante, que é uma dessas pessoas sereias, só que ela é híbrida, fica assim, gente, não. O povo aqui, as sereias em volta são amigas. Se alguma coisa aconteceu, elas definitivamente teriam pego e trazido de volta pro barco. Elas não vão deixar ninguém cair do barco, elas estão ajudando a levar o barco. Não caiu na água. Então eles tiveram que aceitar que a criança é algo sobrenatural e aparece e desaparece quando bem entende. E a Silk, que agora tá mais centrada nesse moleque, porque, né, ela já ajudou o Guts, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, então agora ela pode respirar e discutir um pouco. Simplesmente ela falou, não, a energia que ele emana é muito estranha. Então ela solta outra teoria. E aí eu fiquei chocada, porque se essa teoria estiver certa, isso muda muito
da coisa em relação ao Griffith. Porque ela soltou que isso pode ser alguém enviado lá da cidade, do reino dos elfos, que eles estão indo atrás pra tentar manter o Guts e a Casca mais seguros. Pra eles terem a possibilidade de talvez viver sem esse desespero todo. Só que se essa criança for um enviado de lá, o que eu não acho que seja, eu acho que ele tá muito atrelado ao Guts e a Casca, não é possível. Mas se isso estiver certo, e foi uma teoria assim, que veio do nada e encaixa muito bem, isso significa que a criança da Casca ainda tá dentro do Griffith. Gente, se ele conseguiu fazer com que o Griffith tivesse o instinto de salvar a Casca numa situação bem lá pra trás, que eu nem lembro, não sei se vocês lembram o que aconteceu, mas que a Casca ia ser acertada e o Griffith basicamente teletransportou pro lado da Casca e ajudou ela, se isso é por causa dessa criança e a criança ainda está dentro do Griffith, talvez isso seja muito útil para os nossos protagonistas do futuro, porque o Guts tá pensando muito recentemente sobre o que foi dito para ele pelo Skull Knight. De tipo assim, ele pode conseguir recuperar um pouco a Casca, mas o que ele quer pode não ser o que ela quer. E ele tinha decidido que ia querer ficar mais em paz com a Casca, que ele ia se focar na Casca e menos em bater no Griffith. E ele mostrou que ele vai ficar nessa decisão. Só que se a Casca quiser ir atrás, e se em vez de ir atrás ela quiser salvar, aí meu ódio por ela vai ir lá em cima. Mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. E se ela quiser vida pacífica e agora que ela tá de boa, ele quiser ir atrás do Grievous, sabe? Muita coisa pode mudar. Então ele tá muito encanado com isso, ele tá muito pensando nisso, pensando nela, tudo bonitinho. Então a gente tá vendo isso desenvolver, então a gente já vai ter esse BO. E aí a gente tem esse BO do feto, que eu não sei quando que vai entrar na situação de novo. E essa criança aí, fantasma, que a gente não sabe se é o feto, se é um enviado dos elfos, se é um... Não sabemos. Então, assim, 5 sem respostas. Agora tem mais possíveis teorias adicionadas à equação. O Guts está refletindo longamente sobre uma situação, assim, que eu imagino que a ansiedade deve estar lá em cima, porque ele só vai descobrir isso quando a Casca começar a ir pra direção certa. Talvez ela se lembre do que o Guts aprontou também, que, tipo assim... Ele salvou ela muitas vezes, mas a cagada que ele fez também foi bem complicada. Ele aterrorizou ela muito bem depois dela fazendo a mesma coisa que fez com que ela ficasse desse jeito, que ela perdesse uma parte da alma, basicamente. Então, assim, se ela realmente quiser só mudar e se fuder e sair andando, a gente não vai poder reclamar, por mais triste que seja pro Guts, porque a gente sabe que no fundo ele é uma boa pessoa, mas ele fez merda. E ele pegou bem no dedo da ferida que causou essa destruição toda no mental da Casca. Então a gente tem muita coisa e eu só espero que isso, tipo assim, que a parte que foi pausada por causa da morte do mangaka não seja exatamente algo que responde isso, porque senão eu imagino o desespero dos fãs. É claro que, tipo assim, o mangaka morreu, isso é bem mais triste e importante, mas eu imagino o desespero dos fãs se tiver pausado nessa parte. E aí eu tô nessa, meio que na reta final, sem saber se é a reta final. Veremos os próximos capítulos. Eu só espero que a gente não tenha mais cenas longas do pessoal dando monólogos grandiosos, porque isso me irrita muito. Não é nem tanta porradaria, mas essas cenas de grandes monólogos me irritam um pouco. Eu gosto mais do caos, assim, um pouco mais dinâmico. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Berserk. Até a próxima. Bye, bye.